Estou na semana de prova da minha meia maratona. E agora? O que é que eu faço? Qual o ritmo que eu devo largar? Quais as estratégias eu utilizo durante a prova? Como deve ser a minha percepção do ritmo em cada uma das partes dela? Enfim, são perguntas que surgem na cabeça de todo corredor. Seja um corredor iniciante que vai fazer o seu primeiro 21 quilômetros, seja alguém que já é mais experiente nas meias maratonas, mas ainda não domina essa prova. Então, neste vídeo eu quero responder todas essas questões e você vai sair daqui sabendo exatamente qual ritmo você deve largar na prova, quais as suas percepções de esforço ao longo de toda a prova e quais estratégias mentais e muitas vezes até de treinamento. Se você não está vendo isso, vendo esse vídeo na semana de prova, você pode até utilizar para estar melhorando o seu desempenho. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, eu sou o Nestor, treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para ajudar e receber mais conteúdos como esse. E também deixa o like aí, todo mundo que está assistindo, para ajudar a divulgar, a proliferar a palavra aqui para mais pessoas. Então vamos lá, para a gente começar a nossa conversa, precisamos estabelecer duas coisas, tá? Primeiro ponto, definir qual o ritmo que você vai correr a prova, porque talvez você não saiba qual o ritmo que você vai correr a prova. E caso você não tenha um treinador ou está treinando sozinho, ou seu treinador não dá o plano de prova para você, eu inclusive dou sempre o plano de prova para meus alunos. Caso tu queira se tornar meu aluno, é só clicar no primeiro link da descrição. Definir o ritmo da meia maratona é muito simples. Você vai pegar uma prova de 10 quilômetros que você tenha feito durante o ciclo. Ah, Nestor, mas eu não fiz nenhuma prova de 10 quilômetros, então eu não vou conseguir te ajudar muito bem, tá? Porque aí eu não sei como é que tá o seu nível de treinamento, não sei a sua evolução, mas se você fez uma prova de 10 quilômetros ao longo do ciclo da meia maratona, que é uma estratégia de preparação muito importante, você vai pegar esse ritmo dos 10 quilômetros e vai somar mais ou menos entre 10 a 20 segundos a mais. Então, eu corri 10 quilômetros para pace 5. Provavelmente você vai correr uma meia maratona entre 5 e 10 e 5 e 20. Beleza? Isso é o que nos dá a base de uma prova de 10 quilômetros. Ah, Nestor, mas eu não fiz nenhuma de 10, eu fiz uma prova de 5. Então, tu adiciona de 20 a 30 segundos de uma prova de 5. Beleza? E essa é a métrica, o padrão para que você comece a pensar nas suas provas. É claro que tem toda a questão de polimento envolvido, as próprias estratégias que eu vou te passar aqui, mas essa é uma ideia, um princípio para que você largue na sua prova neste ritmo. Pode ser que você corra mais rápido, pode ser que você corra mais lento, porque depende do ponto 2. Só antes da gente partir do ponto 2, que é avaliar o dia e as suas condições, preciso dizer que essa métrica de 10 a 15 segundos, ela costuma funcionar mais com corredores que correm de 13,50 para cima, né? Ou seja, de 13,50 ou mais lento. Então, 4, 4,10, 4,20, 5, 6 e por aí vai. Corredores que são um pouquinho mais rápidos que 3,50 acaba não funcionando tão bem. Esse tempo ele é menor, então às vezes 5, 10 segundos separam a tua prova de 10 quilômetros para a tua prova de meia maratona. Mas tirando isso, porque a grande maioria não corre nesse ritmo, qual é o ponto 2? Avaliar o dia e as suas condições. Aqui a gente está falando que se você correu essa prova de 10 quilômetros e você correu ela num dia que estava uma temperatura boa, uma umidade do ar boa e era uma prova plana, ou seja, você teve um tempo aqui. Agora, se você for correr uma meia maratona e ela é muito diferente dessas condições da sua prova de 10, tem que te dizer que você vai estar superestimando o seu resultado. Então você precisa adicionar pelo menos mais uns 5, 10 segundos nessa estimativa de pace. Por quê? Porque se você fez uma prova em determinada condição e você vai competir em outra, ou mesmo que você tenha feito um treino muito bom e vai competir em outra, isso aqui não é igual. Então esse é um dos primeiros erros que eu vejo corredores fazendo, que é começam, treinam, somente nas condições ideais e vão para uma prova, por exemplo, com muita subida. Se tu tá só acostumado a treinar no plano, mesmo que tu tenha feito uma prova de 10 quilômetros no plano, e aí tu vai correr uma prova de 21K que tem subidas, não vai ser o mesmo resultado. Esses 10, 15, 20 segundos que eu te passei, talvez sejam 25, 20, 30 segundos. Por quê? Porque as condições da prova não serão as melhores. Mesma coisa se tiver um dia muito úmido, se tiver um dia muito quente. As suas condições, de repente você estava naquela prova de 10, estava muito legal, estava treinando super bem e, pô, estava com o desempenho lá em cima. Só que aconteceu algum percalço no seu caminho. Você teve algum problema no trabalho, teve algum problema familiar, não conseguiu encaixar alguns treinos,
uma gripe, alguma doença, alguma lesão, algo que acabou influenciando e atrapalhando a sua preparação. Então você não pode basear na sua prova de 10 e pegar exatamente essa mesma regra que eu te disse. Se você fez a regra, treinou sua prova de 10 ou fez o seu treino ali e está nas mesmas condições, tanto climáticas quanto físicas e mentais, pode ir certo nesses 10, 20 segundos que vai sair cravadinho isso aí. Agora, se isso alterou, recomendo que você jogue um pouco mais para cima para que você acabe não se frustrando. E aí vai entrar as próximas dicas também em relação à percepção de esforço, que nós já vamos entrar aqui, que é, a primeira dica é isso aqui, os primeiros 5 quilômetros devem ser como um passeio no parque. Por quê? Porque eu vejo muita gente saindo na meia maratona rápido demais. A pessoa, ela tá treinando para correr a pace 5 e aí ela sai os primeiros quilômetros da meia maratona a 4:30. Olha, se tu tá treinando para correr a 5, tu não fez nem os 10 quilômetros a 4:30. Como é que tu vai estar me largando na prova de 21 quilômetros 30 segundos mais rápido do ritmo que tu vem treinando? Você vai acumular um cansaço muito grande e aí esses primeiros 5 quilômetros não serão um passeio no parque. E se tu já tá nos primeiros 5 quilômetros com a respiração ofegante, já sentindo cansaço nas pernas, tem alguma coisa muito, mas muito errada. Então os primeiros 5K tem que ser tranquilo, é quase como se tu estivesse ainda aquecendo. É óbvio que tu precisa fazer um bom aquecimento antes, e eu sempre recomendo trotezinho leve, mais algumas acelerações, os strides, as corridas coordenadas já costumam funcionar bem para meia maratona. Então, os primeiros 5 quilômetros passei no parque, tá tranquilão, tá tranquilona, só curtindo a corrida. Aí chega até o quilômetro 8. No quilômetro 8, tu não pode estar ofegante. Ainda não pode estar ofegante. Então, os primeiros 5 é de boaça. Entrou, 6, 7, 8, 9, 10, não pode estar ofegante ainda. Por quê? A gente está chegando na metade da prova. E diferente de uma prova de 5 quilômetros ou uma prova de 10 quilômetros, onde a gente fica um pouco mais ofegante durante toda ela, porque a prova exige uma intensidade maior, a de meia maratona ela não tem uma exigência tão grande na nossa questão respiratória. Então, se tu tá ofegante no quilômetro 8, tá errado, tu precisa reduzir o ritmo. E essa redução de ritmo pode ser que tu tenha definido o ritmo correto para sair a prova, tenha avaliado as condições do dia e fez o cálculo ali, mas por algum motivo durante a tua prova você não estava se sentindo tão bem, você não estava tão bem mentalmente e você ficou um pouco mais ofegante no quilômetro 8. E aí não adianta você querer forçar demais o ritmo. Tenta achar uma questão confortável, um clima confortável para manter somente esse ritmo. Tem que estar confortável, não pode estar ofegante. E aí a gente entra nos próximos, que é dos quilômetros 10 a 12 precisam estar confortavelmente difíceis, porque aqui a gente está na metade da prova. Pensa, se tu já está extremamente cansado no quilômetro 10, tem mais 11 quilômetros para te correr. Mais da metade da prova. Vai dar problema. Se está muito cansado no quilômetro 12, tem mais 9. Então, precisa estar um esforço confortavelmente difícil. Uma percepção 6, 7, tá bem legal, tá? Essa é a progressão que você tem que ver. Se de repente, se você não sabe seu ritmo, se guiando por essas percepções, você consegue entender melhor a sua corrida. Passando o quilômetro 10 e o quilômetro 12, a marca entre ali os 14 e os 18 costuma ser crítica. Crítica por quê? Porque pode ser que nessa hora surja um cansaço extra, tá? Pode ser que você sinta suas pernas pesadas, pode ser que realmente fique um pouco mais ofegante mesmo. Esse cansaço ele vai se instaurando no corpo, porque você já vai estar aí provavelmente uma hora e meia correndo. Então é normal sentir pesar um pouquinho mais entre o quilômetro 14 e o 18. Pode ser que você passe por todas essas distâncias, essas marcas, e não sinta nada. Pô, aí tá tudo bem, aí vai, acelera, tá tranquilo, passando por isso, tá de boa, vai, continua no teu ritmo. Mas, de repente, se você já sentir isso, é bom que você esteja preparado para, opa, senti a perna pesar no quilômetro 15, e agora? O que eu faço? Você já tem essa estratégia. Acalma a mente, mantenha a percepção de esforço e esquece um pouco o pace. Busca só entender e respeitar o limite do seu corpo, entender como funciona esse esforço, porque em uma prova de corrida tudo que importa é o seu esforço, não é o pace, porque o pace pode estar marcando 5, se tu estiver se sentindo muito cansado, não interessa, você vai ter que reduzir porque seu corpo não está aceitando aquele pace 5 naquele dia.
Ou pode ser o contrário, o relógio pode estar marcando 5, você estava programado para correr a prova às 5, mas você está se sentindo super bem. Você não está ofegante, você fez os primeiros 5 km num passeio e fez os primeiros 12 km passeando. Ótimo, aí tu vai, acelera e tá 4,50 quando vem correndo, pô, segue o fluxo, tá legal. Porque a gente sempre tem que pensar, e eu falo isso para os meus alunos, inclusive se tu tá buscando uma orientação pessoal para melhorar e evoluir na corrida, independente se você quer melhorar os 5, os 10, 21, 42 quilômetros, é só tu clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha assessoria de corrida. Lá vai ter um link onde é que tu pode ver tudo como é que funciona, os valores e tudo mais. Só clicar no primeiro link da descrição. E eu falo isso para os meus alunos. Olha, o que eu te dei aqui é uma previsão do que tu pode correr. Pode ser, normalmente, a minha previsão tende a estar correta e eles correm dentro daquilo que eu planejei. Mas tem vezes que eles correm muito mais porque estão se sentindo super bem e é legal. Tem vezes que eles não conseguem atingir aquilo que eu planejei, porque são coisas da vida. Cada corrida é única, depende muito da sensação, depende muito do que a pessoa fez na semana, que muitas vezes eu não tenho controle sobre tudo que ela faz na semana, eu tenho controle somente dos treinos e tudo isso influencia. E é importante que você esteja aberto a ter bons resultados e a maus resultados toda vez que você vai para uma corrida. Porque se você vai em toda a corrida só querendo bater o RP toda vez, você vai se frustrar porque não é toda corrida que a gente bate o RP. Se a gente for pegar o Kipchoge, né, que aí é o grande recordista das maratonas e um atleta aí que teve muito destaque recentemente, ele bateu o RP quantas vezes numa maratona? Sei lá, ele deve ter corrido umas 12, 15 maratonas, ele deve ter batido uns 3, 4 RP. O resto ele não bateu RP. Então, por isso que você tem que estar aberto a ter resultados diversos. É claro que a gente sempre quer o melhor, e eu sou corredor e eu entendo super bem o que você está sentindo, porque eu também já fui para a última meia maratona que eu fiz, inclusive fiz meu pior tempo da história de meia maratona. Fiz pior do que a minha primeira meia. Claro que eu estava lesionado, é uma outra história, mas aconteceu isso. E tem que aceitar que tá tudo certo. Então, marca dos quilômetros 14, entre os 14 e o 18 costuma ser um pouco crítica nesse sentido. E aí, depois do quilômetro 18, é com o coração. Por que eu digo que é com o coração? Porque ali faltam só 3 quilômetros, você vai estar cansado, e é das duas uma. Ou tu vai estar cansado e vai estar sentindo o peso da prova, e é provável que você sinta, mas é também importante que você pense que são mais 3 quilômetros. Quantas vezes você correu 3 quilômetros nos seus treinos? Provavelmente todo treino, no mínimo, você correu 3 quilômetros. É o momento final, é aquele último esforço, então você tem que estar com a mente preparada para atingir aquele esforço. Inclusive, que eu falei, uma estratégia de treino que eu utilizo com os meus alunos, e se tiver algum assistindo o vídeo pode confirmar, é que nas semanas que antecedem a prova, eu costumo passar muitos treinos intervalados, por exemplo, tiros de 1.000, 5, 6, 4, 5, 6, 7 tiros de 1.000, no ritmo de 10K ou no ritmo de meia maratona e sempre tem um 3 quilômetros no final, no mesmo ritmo dos tiros de 1.000. E por que eu faço isso? E eu acho que talvez, não sei se eu já expliquei alguma vez isso em outro vídeo, mas meus alunos, alguns sabem, outros só ficam se perguntando, se não me pergunta também, mas é porque justamente eu quero simular as condições finais de uma meia maratona. Então eles vêm fazendo força no trabalho intervalado e depois tem mais um 3K no final. No mesmo ritmo que eles estavam fazendo 1 km. Por quê? Porque eu quero que quando chegue no quilômetro 18, eles pensem assim, ó, agora é só aquele 3 km que eu já fiz nos treinos. Putz, isso é sensacional. Por quê? Eu consigo transferir aquilo que eles vêm fazendo no treinamento para a prova. E é isso que você deve fazer também. Então pense, é só mais um 3 km que eu fiz. Lembra de todos os longões que tu terminou. Pensa naqueles 3 km finais, você já terminou esses 3 km muitas vezes. Por isso que eu gosto também de utilizar na preparação longos progressivos, onde é que eu termino nos últimos 2, 3, 4, 5 quilômetros mais forte. Por quê? Simulando esse final que vai ser mais cansativo mesmo. Então, é uma estratégia que você pode utilizar aí ao longo dos seus treinamentos, ou se o seu treinador resolver utilizar ela, mas se você estiver na semana de prova, não faça isso, tá? Não faça isso na semana de prova, mas você pode incorporar isso para sua próxima meia maratona. Mas, quilômetro 18 é coração, é cabeça, vai estar pesado, vai estar doendo, mas tu precisa insistir nesse momento. Esquece pace, só trabalha com a tua percepção de esforço. Porque se tu tiver difícil, tu vai acelerando, e tu acelera, e tu acelera, e tu vai ver que se tu não olhar pro pace, muitas vezes tu vai fazer um ritmo mais rápido, porque só tá pensando assim, ó, tá difícil, eu vou me esforçar mais, tá difícil, eu vou me esforçar mais, é só mais 1 km, é só mais 2,5 km agora, é mais 2, é mais 1,5, é mais 1 km, pô, 1 km já, às vezes já tá visualizando o pórtico, e aí
Só vai, esquece o ritmo e só sente teu corpo e libera toda a sua energia aí, que você treinou, muitas vezes passou 12, 16 semanas, você está treinando para sua primeira meia maratona, sacrificou, acordou cedo, use toda essa energia para que você consiga alcançar o seu resultado, tá certo? E aí, partindo disso, tem algumas dicas mentais que eu quero te ajudar a entender. Mas antes das dicas mentais, eu quero dizer para que você sempre olhe a descrição aqui dos vídeos. Por quê? Porque na descrição tem link para o meu Strava, caso você queira acompanhar meus treinos, tem link para o meu Instagram, que eu também posto conteúdo por lá, tem link para minha newsletter, que é gratuita, onde é que eu envio cartas, reflexões sobre a corrida para você, tem link também da minha assessoria e tem link de outros vídeos relacionados aí. Beleza? Então vamos para as nossas dicas mentais. Primeiro ponto: os 21 quilômetros são uma prova longa. É normal ter momentos mais difíceis em alguns trechos. Mantenha sempre a sensação de esforço nesses trechos e não foque tanto no pace, que é aquilo que eu acabei de te explicar. A gente chama essas questões dos 21 quilômetros de picos e vales. Então, tem momentos que tu tá se sentindo super bem no 21 quilômetros. E às vezes é um quilômetro que tu tá radiante, tá correndo super bem. No outro quilômetro, dá o vale, tu entra lá embaixo e aí parece que tu não vai conseguir completar a prova. E às vezes acontece no quilômetro 8, acontece no quilômetro 9, no quilômetro 12, 14, enfim. Não tem muita questão pra acontecer e parece meio louco, né? Porque, tipo assim, tu tá correndo no quilômetro 12 e tu tá muito cansado. Aí no 14 tu tá voando. Aí no 16 tu tá cansado de novo. Aí no 18 tu tá bem e termina a prova bem. Por quê? Porque é normal esses picos e vales. Muitas vezes a gente entra nisso e nem é uma questão, tá? Nem é uma questão física, fisiológica. Muitas vezes é só uma questão mental, que tu tá correndo ali, aí no quilômetro 12 tu pensa, nossa, tem mais 9 para correr ainda. E isso acaba afetando, tua respiração fica um pouquinho mais ofegante, muitas vezes tu fica ansioso. Essa questão, tu pode passar a recrutar mais fibras musculares, porque tu sentiu pesar. E é muito louco isso, porque tem uma total relação da nossa cabeça com o nosso corpo, principalmente em provas longas. Então, tudo que estiver passando na tua cabeça, de repente tu passou por um outro corredor que ele tava treinando mais lento que tu, ele tá na tua frente, isso pesa, enfim, são inúmeras coisas, mas que passam. Por isso que é importante que você não foque tanto no pace nesses momentos. Por quê? Se você ficar focando no pace, voltando àquela nossa estratégia de 5, digamos que nesse trecho, nessa dificuldade aí, nesse vale que você está, era para que você estar correndo a 5. Aí você está correndo a 5 e 10. E aí você olha para o relógio, que eu já fiz isso também, você olha para o relógio a 5 e 10 e, nossa, mas eu não vou conseguir bater o ritmo que eu quero. E aí, o fato de tu olhar para o relógio e ver que não vai conseguir bater o ritmo, te deixa ainda pior. E aí tu começa a piorar mais o ritmo, aí cai para 5 e 15, aí, meu Deus, aí vai virando uma bola de neve que não é nem um pouco interessante. Então, ó, tá correndo. Sentiu que tá difícil no vale? Mantenha a percepção de esforço. O pace vai subir um pouquinho? Vai a 5 e 10, tá tranquilo. Também não vai, se tu manter a percepção de esforço, ele não vai cair muito mais, não vai cair 30 segundos. Ele vai cair uns 10, 15, passando pelo vale, porque é quase certo que isso vai passar. Depois você volta a ficar bem e muitas vezes esse pace encaixa de novo a 5, às vezes encaixa a 4,50 e você recupera aquele ritmo anterior. Pode ser que você não recupere também. Pode ser que você realmente está cansado, às vezes sua preparação não foi tão boa e realmente falte fisiologia, né? Falte físico para que você alcance o seu resultado. Mas, de qualquer forma, se faltou fisiologia para aquele dia, não é você se esforçando e olhando para o pace que vai ajudar. Então, só passe pelo momento ruim, aceite que ele está ali, não tenta brigar, nossa, eu preciso sair disso. Só aceita que a aceitação é uma estratégia muito melhor do que você tentar brigar. Porque tudo aquilo que a gente tenta ignorar acaba voltando mais forte. Por quê? Porque a gente deu atenção para aquilo. Então, aceita a condição, aceita que tá a perna pesada, aceita que tá um pouco mais ofegante e navega por essas águas difíceis, beleza? Segundo ponto aqui das dicas mentais, tu pode dividir em trechos menores para ficar mais fácil de gerenciar o esforço. Então, porque se a gente pensar somente num 21 quilômetros, em toda a prova do 21 quilômetros, fica muito longo, fica muito difícil. Putz, é 21 quilômetros, nossa, foi recém 1 quilômetro. Então, algumas estratégias que é possível de usar para te gerenciar a prova da melhor forma. E você pode fazer isso da maneira que você quiser. Mas aqui tem algumas que eu gosto bastante, tá? O primeiro é 4 de 5 minutos. Aí já deu a próxima, né? Então, vamos tirar aqui então. Azar. Ó, primeiro é 4 de 5
quilômetros mais 1 quilômetro no final. Então essa é a sua primeira estratégia, tá? Você vai correr 5 quilômetros, foca o primeiro 5, o segundo 5, o terceiro 5, o quarto 5 e o sprint final, aquele último quilômetro e os 97 metros. Beleza? Essa é a estratégia. Tem gente que acha que é muitas etapas ainda. Nossa, é 4 etapas de 5, é muito difícil. Então, tem gente que divide em 3 de 7 quilômetros. É os primeiros 7, segundo 7, terceiro 7 e aí aqueles 97 metros no final. Também é uma boa estratégia. E tem essa estratégia que eu acho que é a minha preferida, que é os primeiros 10 quilômetros que eu vou passar confortável. Pô, os primeiros 10 é tranquilo, lembra? Depois tem mais 5, que é o primeiro bloco, que ele pode ser difícil ou não, ele vai ser mais confortavelmente difícil. O segundo bloco de 5 quilômetros, que ele é difícil. E o último quilômetro, que é o sprint final, aí é correr com o coração. Essa aqui é a minha estratégia preferida, mas você pode usar a melhor estratégia que você achar. Tem outra estratégia aqui que o pessoal usa também, que é 5 de 4 quilômetros mais 1 no final. Ou 3 de 6 quilômetros mais 3 quilômetros no final. Enfim, tem inúmeras estratégias. Mas é importante que você tenha essa divisão para que você saiba mais ou menos e fique mais fácil de gerenciar. Porque sabendo que tem que correr esses primeiros 10, depois corre os primeiros 5, é mais palpável de você ter nas suas mãos do que correr o 21 quilômetros inteiro. É por isso que muitas vezes um treino intervalado ele passa mais rápido que um treino contínuo. Eu sei porque meus alunos falam, e eu também, né, sinto isso na prática, que é, por exemplo, um treino de 40 minutos contínuo, 40 minutinhos leve. Demora para passar porque tu olha, nossa, foi 5 minutos só. Por quê? Porque a gente está pensando no macro, a gente está pensando no inteiro, em todos os 40 minutos. Aí de repente é um treino com fartlek, que é 3 minutos e 30 leve por 30 forte. Um treino que eu gosto bastante também de utilizar. 10 vezes é os mesmos 40 minutos. A única diferença é que a cada 3 minutos e meio, no mesmo ritmo da rodagem de 40, a gente vai fazer 30 segundos leve. O que acontece? O treino passa rápido, que é uma beleza. Por quê? Porque eu tô focado naqueles primeiros 4 minutos. Aí eu fiz um forte, aí eu tô pensando já no próximo 30 segundos forte enquanto que tô rodando. Então, como tem muitas pequenas marcas que eu vou superando elas, o treino se torna muito mais fácil e muito mais rápido de passar. E isso acontece também na minha maratona. É claro que não vai pensar em 21 vezes de 1 quilômetro, porque também aí é loucura, né? Porque aí também é muito extenso mentalmente. Mas essas divisões que envolvem blocos, tu vai ver que é uma excelente estratégia de você fazer. E por último, é visualizar a sua prova antes, que eu já tinha mostrado aqui, mas visualize a sua prova antes. Quais serão ou foram os pontos críticos? E esse ou foram pode ser que tu tenha notado pontos críticos durante a tua preparação desses 21 quilômetros. Por exemplo, quando tu não pegava uma água, quando tu estava no quilômetro 18, você fez de repente algum quilômetro 18, você sentiu um pouquinho mais, você sentiu que quando a cabeça pesa, você começa a pensar muito no final, no terminar, isso se tornou um ponto crítico. Enfim, é importante que você avalie quais serão ou foram esses pontos críticos. De repente, se tem uma subida no quilômetro 15 na prova e você treinou com essa subida, você viu que ali é um ponto crítico. Então já visualiza isso aí. Olha, em tal quilômetro eu tive essa dificuldade nos treinamentos, em tal quilômetro eu posso ter essa dificuldade, em tal quilômetro vai ter uma subida, em tal quilômetro, sei lá, costuma ter vento na prova. Enfim, visualize isso e já tenha uma estratégia mental para combater este problema. Então, se eu sei que tem uma subida ali, meu ritmo vai reduzir. Então, eu já me preparo mentalmente para essa redução de ritmo e quando chegar lá, eu já vou estar preparado para isso. Porque a pior coisa que você pode fazer é chegar e não saber o que vai acontecer. Então, olha, eu já estou te falando aqui, talvez no quilômetro 18 pese tuas pernas, talvez seja no 14. Se tu chegar no quilômetro 14 e tua perna pesar, se tu não tivesse assistido esse vídeo, o que ia acontecer? Tu ia se desesperar, porque, nossa, meu Deus, minha perna tá pesada, não vou conseguir completar. Agora tu já sabe que a gente tem vales durante a prova. Você já sabe que ali é um ponto crítico mesmo, questão fisiológica. Então, você passa por aquela dificuldade, porque você já visualizou e se preparou, já tem a sua estratégia, já tem um contra-ataque para isso. E é extremamente importante e muitas pessoas negligenciam a visualização da prova. Se essa é uma prova-alvo para ti, tu quer realmente performar nela, é preciso que você tenha essa visualização de como vai fazer a prova. E montar a própria estratégia aqui já é uma estratégia de visualização. Então, pensando como tu vai passar cada bloco, essas dicas que eu te dei em relação a esforço, em relação a pace, tudo isso vai te ajudar a encontrar a sua melhor performance nos 21 quilômetros, seja a sua primeira prova, ou se você já é mais experiente, já está fazendo a segunda, terceira, quarta ou quinta prova. Esse vídeo termina por aqui e eu te deixo uma recomendação de outro vídeo também que pode te ajudar a melhorar
a forma como você lida com o desconforto na corrida. Um forte abraço e o que baixa pace é o treino.